Sabe, a memória que constrói quem a gente é a arquiteta da nossa identidade. Mas e se essa arquiteta começasse a falhar? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos juntos desvendar os mistérios do Alzheimer e, mais importante, descobrir como dá para fortalecer essa verdadeira biblioteca que temos na mente. Pra gente começar, que tal uma imagem bem forte? Pensem no cérebro, mas não como aquele órgão super complexo, sabe? Pensem nele como uma biblioteca imensa e totalmente pessoal. Imaginem só, cada estante, cada corredor lotado de livros. E cada livro desses é uma memória. Sabe, o primeiro dia de aula, aquele cheirinho de chuva na terra, o rosto de alguém que a gente ama. Pois é, tá tudo guardado ali. E juntos, todos esses livros contam a história completa de uma vida. Eles formam a identidade, aquilo que faz cada pessoa ser única. No fundo, essa biblioteca somos nós. Isso mesmo, o cérebro é uma biblioteca viva. Não é algo estático, parado no tempo. É uma estrutura que cresce, que se reorganiza a cada nova experiência, todo santo dia, sempre guardando as histórias que definem quem a gente é. Mas vamos pensar uma coisa. O que aconteceria se, bem devagarinho, essa biblioteca tão arrumadinha começasse a virar uma bagunça? Sabe, livros caindo das prateleiras, páginas se rasgando, algumas histórias de repente simplesmente sumindo. Pois é, e essa bagunça toda tem nome. É exatamente isso que acontece quando as páginas da nossa vida começam a se apagar, uma por uma. Vamos entender agora o que acontece quando essas histórias que nos construíram começam aos poucos a desaparecer. Então, o que é afinal a doença de Alzheimer? Bom, o nome técnico é doença neurodegenerativa e progressiva. É um nome complicado, né? Mas, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que, com o tempo, ela vai danificando as células do cérebro, e isso vai prejudicando a memória, a capacidade de pensar, e tudo isso de forma gradual, aos pouquinhos. Ok, mas o mais importante é, como a gente percebe isso no dia a dia? Vamos voltar para a nossa imagem da biblioteca bagunçada. A pessoa começa a esquecer coisas importantes, sabe? É como se um livro essencial da estante simplesmente sumisse. Pensar fica difícil, é como tentar ler uma página toda rasgada. E aí começa a confusão com lugares, com pessoas, como se todos os livros tivessem sido tirados do lugar. Certo? E como essa bagunça toda começa? Geralmente não é de uma vez, é de um jeito bem sutil, sabe? Por isso que é tão importante a gente ficar de olho e reconhecer os primeiros sinais, aqueles pequenos indícios de que alguma coisa está mudando. A palavra-chave aqui, gente, é progressiva. Isso significa que a doença vai evoluindo com o tempo. No comecinho são aqueles esquecimentos mais leves, tipo onde foi que eu deixei a chave, coisas do dia a dia. Mas com o passar do tempo, a condição avança para estágios bem mais complicados, como esquecer o nome de pessoas da família ou até não reconhecer a própria casa. Mas olha só, é aqui que a nossa conversa tem uma virada importante. Essa não precisa ser uma história com um final já escrito, sabe? O rumo dela pode sim ser alterado. Existe esperança. E por que a gente pode dizer isso? Porque o cérebro não é só uma biblioteca, um depósito de memórias. Ele também funciona como um músculo. É isso mesmo. Um músculo que pode ser treinado, que pode ser fortalecido e, claro, protegido. Então a pergunta é, como é que se fortalece esse músculo? Bom, isso leva a gente para a parte mais prática da nossa conversa. Vamos descobrir agora como é que dá para treinar e proteger a nossa mente de verdade. E tudo começa com um número. O número 5. Estudos super importantes mostram que existem 5 fatores no nosso estilo de vida que podem ajudar e muito a reduzir o risco daquele declínio cognitivo e a manter o cérebro forte e saudável. E com base nesses 5 fatores, a gente consegue montar o que poderíamos chamar de um plano de treino da mente. Pensa nisso. Uma série de exercícios, de hábitos, para manter a nossa biblioteca mental sempre em ordem. E quais são os 5 pilares desse plano? Vamos lá. Primeiro, estimulação cognitiva, para exercitar a mente. Segundo, atividade física, para mover o corpo. Terceiro, uma vida social ativa, se conectar com as pessoas. Quarto, fazer da leitura um treino diário. E por último, o quinto pilar, nunca, mas nunca mesmo parar de aprender. Manter a curiosidade sempre viva. Ok, vamos entrar em mais detalhes. O passo número 1, estimulação cognitiva. O que é isso? Basicamente é desafiar o cérebro o tempo todo, sabe? Montar quebra-cabeças, jogar jogos de memória, ler, estudar, qualquer coisa que faça o cérebro sair daquela zona de conforto e trabalhar um pouquinho.
Seguindo em frente, vamos para os passos 2 e 3, que andam juntos: corpo e vida social. Mexer o corpo. Correr, dançar, praticar um esporte, isso melhora a circulação e leva mais oxigênio para o cérebro. Super importante. E a vida social? Conversar, dar risada com os amigos, isso é um estímulo poderosíssimo que mantém o cérebro não só ativo, mas também feliz. E para fechar o nosso plano, os passos 4 e 5, leitura e aprendizado. Ler um livro é literalmente como levar o cérebro para a academia. E aprender algo novo, um instrumento, uma língua diferente, até uma nova habilidade de desenho, isso cria novas conexões entre os neurônios, o que mantém o cérebro jovem, flexível. Percebe como tudo se conecta? Ao exercitar nosso cérebro-músculo, a gente está, ao mesmo tempo, construindo e fortalecendo a nossa biblioteca para o futuro. Uma ideia ajuda a outra, criando um ciclo positivo de saúde para o nosso cérebro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Todo dia a gente tem a chance de adicionar uma história nova, uma página nova na nossa coleção. Então a pergunta que fica é: que livro novo vai ser escrito na nossa biblioteca hoje?